Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a unidade 8 de História. Nesta unidade 8, nós vamos falar sobre o lazer, sobre as formas que nós, seres humanos, usamos para nos divertir. Lá nas páginas 18 e 19 do seu livro, tem esta imagem aqui que vocês estão vendo. O que vocês entendem por lazer? O que vocês acham que é lazer? E essas atividades que as pessoas estão fazendo aqui no parque, como piquenique, brincadeira com bola, balançar no balanço, se essas atividades podem ser consideradas atividades de lazer. E por que você pensa? Pensa aí por que você pensa que essas atividades podem ou não ser consideradas atividades de lazer. Eu acho que você concorda com o que eu estou pensando, que todas essas atividades são sim atividades de lazer, pois as pessoas estão se divertindo aqui. E aí eu te pergunto, qual é a forma que você tem de se divertir? Qual é o lazer que você tem? Eu, por exemplo, adoro assistir filmes na televisão. E eu também gosto de jogar xadrez no meu celular. Eu amo. E você? O que você gosta de fazer para se divertir? Brincar, desenhar, jogar videogame? Pense aí. Mas nem sempre as pessoas tiveram as mesmas formas de se divertir. Vocês sabiam disso? Isso mesmo. Em outros tempos, as pessoas tinham formas diferentes das que nós temos hoje de se divertir. Antes, as pessoas usavam os espaços públicos para descansar, relaxar, esquecer um pouquinho do trabalho. Então as pessoas gostavam de ir aos parques, gostavam de fazer piqueniques, gostavam de caminhar, gostavam de brincar. Tudo isso era feito em espaços públicos, que são aqueles espaços que pertencem a todas as pessoas do município. Mas o mais importante é que os momentos de lazer sempre estiveram presentes nas vidas das pessoas, porque esses momentos são muito importantes para a nossa saúde mental, para a gente se distrair um pouquinho do trabalho, da escola e também para a saúde física. Porque muitas vezes nós podemos praticar atividades físicas, exercícios, brincar, correr e tudo isso faz bem para o nosso corpo e para a nossa mente. Antes de existir os aparelhos eletrônicos, que são os celulares, a televisão, o computador, as pessoas se divertiam na praia. Elas iam pra praia, elas gostavam de nadar no rio, elas também gostavam de conversar com os vizinhos na rua. Hoje em dia as pessoas não fazem mais isso, né, de sair na rua para conversar com os vizinhos. Hoje em dia a gente pega o celular, conversa pelo WhatsApp com um amigo, na verdade. E algumas dessas formas antigas de lazer nós praticamos até hoje. Por exemplo, ir à praia. Quem não ama, né? Quem não ama ir ao parque? Quem não ama passear na fazenda? Então, algumas formas antigas de lazer ainda são feitas até hoje. Mas aí, gente, vocês sabem, né, que a tecnologia foi evoluindo até que foi criado o rádio. A primeira coisa, assim, mais tecnológica que foi criada de aparelho eletrônico foi o rádio. Foi o primeiro aparelho eletrônico criado que poderia ser usado para o lazer. E quando surgiu o rádio, ele mudou a forma de lazer das pessoas. Porque aí as pessoas gostavam de escutar o rádio para se distrair, para se divertir, para descansar e para relaxar. As pessoas amavam escutar rádio. A primeira transmissão de rádio foi feita em 1922, 98 anos atrás, quase 100 anos, hein? Pois é. E a partir daí, as famílias brasileiras começaram a ter o hábito de se reunir em volta do rádio. Então essa daqui é uma cena assim típica da época, em que as pessoas se reuniam em volta do rádio para escutar as músicas, mas no rádio não tocava só música, também haviam peças de teatros no rádio, haviam novelas, sabe as novelas que passam na televisão? Como ainda não existia televisão, existia novela no rádio. Também tinha programa de humor, programa esportivo, então o rádio foi uma forma que as pessoas encontraram de ter um pouquinho de lazer. Só que, gente, vocês acham que todo mundo tinha rádio? Não, o
rádio, ele era caro, ele era pesado, ele era grande, ele era difícil de ser transportado. Então não era todo mundo que tinha rádio. Por isso, era bem comum os vizinhos irem nas casas de quem tinha rádio para ouvir o rádio. Então, por exemplo, se eu tinha o rádio, todos os meus vizinhos vinham na minha casa na hora da novela para escutar a novela do rádio. Era bem comum isso acontecer. Aí o tempo passou e em 1950, 70 anos atrás, foi feita a primeira transmissão de televisão no Brasil. E da mesma forma que o rádio, os televisores, as televisões também eram caras, pesadas, grandes, não era todo mundo que tinha. E acontecia a mesma coisa que acontecia com o rádio. As pessoas se reuniam em volta da televisão para assistir os programas de televisão e muitas vezes os vizinhos vinham assistir televisão nas casas de quem tinha TV no bairro. Então virava aquela reunião de pessoas. Olha só como era uma televisão de 1950, lá quando teve a primeira transmissão no Brasil. Em 1970, olha como era, o ano que minha mãe nasceu, hein? 1970 era dessa forma. E aí, gente, primeiro as imagens eram em preto e branco. Só em 1972 que a televisão passou a ser colorida. Eu coloquei aqui para vocês uma linha do tempo com a evolução dos televisores. Primeiro, a televisão era muito pequenininha e aí, olha, ela foi passando por uma evolução. Olha como era, isso aqui, acredite, eram televisões. Elas foram evoluindo até elas chegarem como esta televisão aqui que eu tenho hoje na minha casa, tá? Então, ó, olha isso, ela era grande mesmo, era como se fosse um móvel a televisão. E aí, gente, eu lembro que minha avó tinha uma minha avó tinha uma dessa aqui, ó, eu lembro, uma dessa aqui minha avó tinha. E até esses dias atrás, eu tinha uma televisão dessa, que é aquela de tubo, vocês já viram? Então, até pouco tempo atrás eu tinha essa televisão de tubo. Aí ela estragou, eu comprei essa daqui nova, que é essa daqui. A televisão até hoje é uma forma de lazer pra gente. A gente ama assistir filme, assistir desenho animado, né? Vocês gostam. Assistir Netflix. Até os vídeos no YouTube a gente pode assistir na televisão, né? E uma curiosidade bem interessante que eu achei foram os fones de ouvido. Os fones de ouvido, eles foram criados em 1940. Olha como era pré-histórica a coisa. E eles não foram usados de imediato. Eles só foram... Os fones de ouvido começaram a ser usados mais recentemente, quando surgiram os toca-fitas. Daí veio o Discman, que era o toca-CD, Discman, nem é da época de vocês, mas era um CD que colocava dentro de um aparelhinho para você escutar música. E hoje a gente tem o fone por Bluetooth, né, gente? Que a gente conecta no celular e escuta música do celular, nem precisa de fio, né? Olha como está a evolução, não é mesmo? Agora eu achei bem interessante essa foto, que é um rádio com fone de ouvido. Então eles colocaram um rádio junto com o fone de ouvido. Legal, né? E o interessante do fone de ouvido é que eles permitem que o lazer seja individual. Eles individualizaram o lazer. Então eu quero escutar alguma coisa que ninguém à minha volta quer ouvir, eu coloco meu fone de ouvido, eu não atrapalho ninguém e eu consigo ter o meu momento de lazer, escutar minha música, assistir meu filme individualmente, porque só eu vou escutar. E a vantagem é que você não vai ser atrapalhado por barulhos ambientes. Então pode estar caindo o mundo, você tá ali com o fone de ouvido e vai estar tudo certo pra você, porque os barulhos ambientes não vão te atrapalhar a ouvir o que você tiver aí escutando de música ou assistindo. Interessante, né? Agora eu vou passar pra vocês o audiovisual que se chama O Surgimento do Rádio. Vocês vão ver, tá? Esse audiovisual, continuando aqui o vídeo, e só depois que você assistir o audiovisual é que você vai fazer as atividades da aula de hoje, tá bom? Preste bastante atenção. O rádio foi inventado no final do século XIX, mas só se popularizou no Brasil na década de 1920. Em 1923, surgiu a primeira emissora nacional, a Rádio Sociedade, localizada no Rio de Janeiro.
Até a chegada de Getúlio Vargas ao poder em 1930, as rádios eram proibidas de veicular publicidade. Elas transmitiam só noticiários e programas de interesse educativo. Isso começou a mudar quando Vargas assinou decretos que permitiram a exploração comercial do rádio. Ele percebeu que o veículo tinha potencial para ser um importante meio de divulgação das realizações de seu governo e de suas ideias políticas. Assim, em 1940, Vargas decretou a estatização da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. À medida que as cidades cresciam e a industrialização se expandia, o rádio servia cada vez mais como difusor do modo de vida moderno. Os valores da sociedade de consumo eram transmitidos à população por meio de propagandas e de notícias internacionais preparadas por agências estrangeiras. Para conseguir anunciantes, as emissoras precisavam lutar pela audiência. Os programas que mais atraíam ouvintes eram as radionovelas, os eventos esportivos, os programas humorísticos e os musicais. As radionovelas, em especial, conquistaram o público que acompanhava diariamente o desenvolvimento da trama e do destino dos personagens. Porém, no final da década de 1950, o rádio foi perdendo espaço para um novo meio de comunicação, que aliava som e imagem, a televisão. Atualmente, rádio e televisão disputam espaço com outras tecnologias que também informam e divertem, como a internet, os celulares e os tablets. E é isso por hoje, meus amores. Eu espero que vocês tenham entendido o que é o lazer e como eram as formas de lazer antigamente. Agora vocês vão fazer a leitura e as atividades das páginas 18 até 21, tá bom? E eu vejo vocês na próxima aula. Um beijo e tchau!